Pessoal, vamos lá então, aqui as peças já posicionadas, né, dessas colunas da parte de trás da caçamba. É evidente que na parte de dentro ali eu não soldei ainda, né, porque a gente precisa colocar a coluna ainda aqui, a coluna, aliás, a travessa traseira aqui é onde vai presa a tampa. Então, ó, essas partes aqui estão só provisórias, né. Isso aí é detalhes para a gente ajustar depois. Eu estava começando a trabalhar nessas partes das colunas traseiras ou dianteiras aqui. Olha só, eu vou ter que fazer remendo aqui e trocar essas partes de trás aqui também. Aqui eu já cortei até um pedaço para ver como é que estava aqui, até onde que eu ia precisar ir para cortar. Porém, para eu saber exatamente a altura, antes eu vou precisar posicionar pelo menos a parte do assoalho. Dos assoalhos, no caso, que ele é dividido em dois, né? Tá ali, ó. Já vamos colocar aqui em cima. Para posicionar ele, vou ter que fazer uns cortes aqui para encaixar ele certinho no lugar, para saber exatamente a altura que vai ficar, para fazer essa parte dessa coluna aqui, né? Então vou ter que posicionar os assoalhos aqui antes, para colocar ele aqui atrás e ver onde é que vai ficar essa altura da coluna, para não ficar faltando nada ou sobrando peça, aí a gente tem que retrabalhar depois. Então vamos lá, vou posicionar o assoalho, fazer os cortes, ajustar, antes de fazer a coluna. Bora lá, gurizada, Bill aqui, chegando para vocês aí o segundo episódio dessa série, desse nosso projeto, dessa picape Willys Jeep 1966. Então já vou pedir que, se você não é inscrito no canal, se inscreva aí, ative as notificações, aí você vai ser avisado sempre que tiver vídeo novo desse projeto aí e dos próximos e dos que a gente tá tocando em paralelo aqui na oficina. Bora lá! Galera, então vamos lá, eu fiz o corte aqui, só que ocorreu que não tá fechando. Aqui a gente tem um gap grande, aqui tá meio atravessado e lá tá praticamente certo. Na parte traseira aqui também, tá bem alinhado, vamos dizer assim, paralelo pelo menos, né, com a parte traseira ou dianteira, enfim. Já tava preparando aqui para fazer as medições, vou colocar outro lado do assoalho aqui, só que, o que aconteceu? Eu coloquei esse assoalho em cima assim, só para ter uma ideia antes, e nessa posição que ele tá aqui, foi a parte onde você fazer o corte, óbvio, foi onde ele tinha encaixado mais certo. Só que agora eu fui medir que essa parte aqui para frente da caixa ou para trás da caixa de roda e aquela outra é exatamente a mesma medida. Então, dito isso, me ocorreu que eu simplesmente só posso ter invertido os lados. Então eu vou tentar colocar essa parte aqui do lado de lá e ver como é que ela fica. E não dando certo, vou seguir com o plano aqui. Vou colocar o outro par do assoalho e a gente vai ter que fazer essas adaptações aqui. Espero que eu só tenha me enganado com o lado mesmo. Vamos lá, já vamos descobrir. Pois é, né, pessoal? Como essa picape é meio quadradona, né? Principalmente esse lance da caçamba, é bem fácil confundir porque parece que as peças são simétricas, quando na verdade talvez não sejam. É, gurizada, então só eu que tinha montado errado mesmo, menos mal, não vai precisar fazer muita adaptação, alguma coisinha, talvez alguma dobra ali vai precisar fazer. Eu já coloquei de volta lá o pedaço que eu tinha tirado, né, porque ficou invertido. Olha ali, ó. Paciência, né, não testou antes, agora trabalha em dobro, mas que nada. Então é isso aí, a gente já sabe como é a montagem do assoalho. Agora eu vou virar ela para fazer aqueles remendos lá atrás, lá que era o começo, onde eu ia trabalhar. Fazer os remendos naquelas colunas lá da traseira, não, da frente aqui, a parte que fica mais encostada na cabine. Eu fazer aquilo lá, né? Pra você ver, né? Você começa fazendo um negócio, você tem que acertar outra coisa para fazer esse negócio aí, para ver se vai bater as medidas, porque não dá para simplesmente sair cortando e fazendo remendo, sem testar as outras peças que vão ser montadas no conjunto, né? Que corre o risco de dar mais trabalho ainda. Então vamos lá, vou virar ela aí, depois já vou começar a fazer aqueles remendos lá na coluna. Foi! Não pula essa parte do vídeo que é muito importante, que eu vou fazer um convite para você. Você pode participar, se você quiser, da nossa comunidade no WhatsApp, do nosso grupo do WhatsApp. A gente posta primeiro lá, sempre que tem conteúdo novo para as redes sociais. E também vocês vão saber das novidades antes de todo mundo. Vão ter desconto nos nossos cursos, cupons de desconto exclusivo dos nossos parceiros. E Bill, como é que eu faço para entrar no grupo do WhatsApp? Muito fácil, tem link aqui na descrição e no comentário fixado. Agora vamos voltar pro serviço. Para quem chegou agora, já nesse segundo episódio aqui, eu recomendo que você assista o primeiro, aí onde que eu explico, né, que a gente já pegou
esse carro aí, esse projeto já iniciado, né? Ele estava em outra oficina. Essas partes aí que já estavam faltando aí do assoalho, as travessas do assoalho, tudo já tinha sido removido na outra oficina lá, onde o pessoal acabou que não concluiu o trabalho, né? Então cabe a nós agora aí dar sequência aí, trazer essa picape de volta à vida, né? De volta às ruas. Então aí fazer os remendos dessas colunas dianteiras, né? Eu vou confundir bastante o lance de dianteira e traseira aí por conta da caçamba tá fora, né? A gente perde um pouco da noção do que é a parte da frente, do que é a parte traseira ali, mas enfim, tentar corrigir sempre que possível, né? Você vê aí, ó, essa parte aí em chapa 16, né? Que é uma parte estrutural, é mais grossa, né? Tanto de um lado como do outro ali a gente vai substituir. Vocês veem aí que eu fiz os moldezinhos de papel Paraná para ela acompanhar o perfil do assoalho, né? Para ficar bem encaixadinho. Eu não tenho certeza se era assim originalmente, porque aqui na oficina a gente até tem outra picape como essa aí para usar de referência, só que essa parte do assoalho aí já tá bem comprometida, já tem vários retrabalhos nela, né? Como eu imagino que qualquer picape dessa idade aí, e que era usada originalmente para fazenda, né, para carga, enfim, um utilitário, não era um carro de restauração, um carro de coleção ou um projeto especial, como é o caso que a gente está fazendo agora, né? Então ali eu vou juntar as duas partes agora, né? Eu prefiro montar ela em cima e aí depois retirar ela e fazer a solda, né? Vocês notam que eu dei os pontos com a MIG e agora eu tô fazendo os cordões com a TIG, tá? Com a TIG eu consigo uma penetração maior, principalmente onde eu vou precisar esmerilhar, onde dá acabamento, que é esse caso aí, né? Deixar tudo tratado, tudo pintadinho, bonitinho aí pra gente não ter problema com ferrugem, e depois é só fazer a montagem. Gurizada aí, ó, o Lucas tá alinhando a cabine aqui, né? Trocou os coxins, botou já os coxins novos, olha aí, ó, como ficou nivelada. É assim que a gente começa a trabalhar, ó. Fazer assim, porque aí depois, a partir disso aqui, a gente sabe que os coxins vão ser os que vão ser usados na montagem final e que a cabine está no nível em relação ao chassi, em relação ao nível no geral, né? A gente sabe que qualquer coisa que der errado não é culpa do nivelamento da cabine. Show de bola, né? Comenta aí se vocês que trabalham com isso fazem dessa forma aí também ou tem outros métodos para alinhar os carros. Pessoal, olha só, a gente já avançou bastante aí com os trabalhos na caçamba, depois vocês vão acompanhar, vocês vão ver, mas eu queria mostrar como ficou o encaixe, como ficou a peça pronta aqui, essas que vocês estavam acompanhando a gente fazer, tá? Tanto de um lado como do outro aqui, ó,
ficou bem legal, não deu certo necessariamente de primeira aqui, o Lucas teve que fazer uns ajustes depois quando a gente começou a montar os assoalhos aí, mas ficou tudo certo, ok? É isso aí por hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um joinha que não custa nada, uma hypada no vídeo e deixa um comentário aqui pra gente saber as impressões de vocês. Um agradecimento muito especial aos nossos membros, vocês também podem se tornar membros. Não custa muito caro e vocês vão ter acesso antecipado aos nossos vídeos aqui do canal e também acesso a conteúdos exclusivos, ok? Espero que vocês tenham se divertido e até o próximo.